Hoje você vai entender por que que você, talvez seja a sua realidade, ganha pouco trabalhando com costura e como mudar isso, né? Para quem não sabe, eu sou a Bruna, eu sou especialista no sob medida sem ajustes e eu tiro aqui nesse perfil para ensinar justamente você, costureira, a ser reconhecida, a conseguir aumentar os valores do seu trabalho, atrair clientes que dão valor, conseguir ter um lucro financeiro com o seu trabalho, conseguir ter tempo para sua família, não trabalhar de uma maneira que o seu trabalho seja sufocante, traumatizante, sabe? Antes de eu começar aqui a te mostrar o porquê que você ganha pouco trabalhando com costura e como mudar isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está comprometida de ser a costureira reconhecida? Está comprometida de finalmente se tornar uma referência no seu trabalho, aí na sua cidade, do jeito que você está? Está comprometida a mudar o rumo das coisas? Talvez você não esteja satisfeita. Talvez você está trabalhando muito e ganhando pouco. E você já está cansada, querendo desistir. Está comprometida em deixar tudo isso para trás e se tornar a costureira reconhecida? Então fica aqui. O que eu escuto muito? Boa tarde, Eliana, Nicolas. Nicolas está aqui já tem um tempinho. Boa tarde, Lucimar, Jéssica, tô vendo vocês, tá? Eu escuto muito que costura desvalorizada, que clientes não dão valor em costura. E a triste realidade por aí é que, de fato, isso acontece. Tem costureiras recebendo um mínimo por peça, pagando para trabalhar, fazendo das tripas coração para conseguir pagar as contas no final do mês, e sim, sendo desvalorizada. Só que a verdade, e eu concordo, a costura ela é desvalorizada. Só que a verdade é que o único jeito, e presta bastante atenção aqui, tá? Escuta até o fim. Pode comentar até depois se você concorda, se você não concorda, mas escuta o que eu tô falando aqui para você hoje. E pega essa percepção, esse novo olhar, essa maneira de enxergar. Pode ser transformador do lado daí, tá? A verdade é que o único jeito de ganhar dinheiro com costura, e eu tô falando ganhar dinheiro no sentido de ter independência financeira com que eu trabalho, sabe? Não só pagar as contas, ou mal pagar as contas, né? Eu tô falando de trabalhar e ter um retorno disso, que é o que deveria acontecer e que na realidade muitas vezes não acontece. Tô falando de ver crescimento, não aquela angústia no final do mês, sabe? De, nossa, eu me matei de trabalhar, cadê o resultado? Parece que eu fiz tanto, sabe? Parece que eu tô cansada como se eu estivesse correndo uma maratona aqui, mas parece que eu não saí do lugar. Então, eu tô falando nesse sentido. Eu consegui ter tempo para viver, não só sobreviver. Então, quando eu falo que o único jeito de ganhar dinheiro com costura, eu tô querendo falar exatamente isso aqui, para ser bem claro. Trabalhar e ter resultado no final do mês. Ver crescimento. O único jeito de fazer isso acontecer com costura é empreendendo com costura. Ser a costureira empreendedora. E calma, às vezes você tá aí pensando, mas eu já sou. Será? Será? O problema o negócio não é só costurar, sabe? A gente vê assim, eu escuto que costurar é muito desvalorizada. E o negócio que não é só costurar. Roupa é essencial, vamos combinar? Roupa é essencial para a vida do ser humano. É roupa e comida. São dois produtos indispensáveis que eu não vejo daqui a anos, sei lá, seja o que aconteça ali aqui no planeta Terra, eu não vejo a raça humana decidindo que a partir de hoje eu não vou usar mais roupa. Então, roupa é um produto indispensável. Então, o problema não é só a questão da costura. O problema é onde e como
eu estou nesse mercado da costura? Faz sentido? Não, Bruna, ainda não estou entendendo isso aqui. Só por... Se você ficar presa, se prendendo ali em oferecer um serviço que é desvalorizado, costura por costura, é uma realidade. Costura é desvalorizada. Tem gente recebendo centavos para comprar por peça. Que, vamos ser sinceras, nunca vai conseguir nem pagar as contas dessa maneira. E a pessoa tá ali se matando, achando que quanto mais eu trabalho, mais eu vou ganhar. Mas esse mais eu vou ganhar nunca chega. E costura por costura é um serviço desvalorizado. Desse jeito, você não vai conseguir ser reconhecida. Se você oferecer costura por costura, ai, eu costuro. Costura desvalorizada, então eu vou aceitar isso e aí eu vou continuar oferecendo costura. A costura em si. Você nunca vai conseguir ser a costureira que consegue cobrar R$ 1.500 em uma peça. E eu falo assim, independente de onde você esteja trabalhando. Até se você estiver bem posicionado. Se você tiver num bairro mais chique da sua cidade e você já tiver uma baita cartela de clientes, se você oferecer costura por costura, você não vai conseguir ser a costureira valorizada. Então é só empreendendo com costura. Pega essa percepção e me fala se você concorda. É só empreendendo com costura que você tem a oportunidade de criar o seu próprio negócio, ter ali a sua marca, se destacar no mercado, ganhando mais dinheiro, fazendo mais dinheiro e conquistando sua independência financeira, mesmo trabalhando com costura. O que eu vejo é que as pessoas se confundem um pouco, né? E ficam ali nessa presa de que eu vou aceitar que costura é desvalorizada, sem perceber o que realmente as pessoas querem. Não é só costurar. Enquanto você insistir em só costurar, em esse ser o seu serviço, eu costuro, não tem margem para crescimento aqui. E isso é uma realidade que você provavelmente já viu ou já passou. Já viu com algum familiar seu, alguma amiga que sua, que passa noite ali trabalhando para os outros, por exemplo, e que só tem dor nas costas no final do mês, mesmo trabalhando muito. E é muito. Quando ele fala muito, é muito, gente. É ficar até meia-noite, é perder tempo de qualidade com a família, porque tá ali trabalhando para conseguir quase nada. Isso é uma realidade que eu, Bruna, tenho muita vontade de mudar para a gente. E eu sei que dá medo, tá? Eu sei que dá medo. Eu sei que quando eu falo aqui, Bruna, você precisa ser a costureira empreendedora. E pode ser que você às vezes está até achando aí, eu tô aqui, ó, eu tô empreendendo, eu tenho minha marca e eu tô fazendo roupas para os clientes, não estou trabalhando para os outros. Ou às vezes você ainda está trabalhando para os outros, com medo ali de começar seu próprio negócio, de fato ser a costureira empreendedora. Eu mesmo já passei por isso. Eu vou contar uma coisa que poucas vezes eu já contei aqui, e que por muito tempo eu senti vergonha de contar para você aqui no Desvendando a Costura Fina, nesse perfil aqui. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Marli. Tô vendo vocês, tá? Teve uma época do meu ateliê. Eu tenho um ateliê especializado em vestido de festa e noiva, focado em noiva. Eu aceito uma festa, outra aqui, outra ali, quando a cliente entende o valor e está disposta a pagar. E aí, durante o começo do meu ateliê, foi muito traumático. Foi muito traumático. Eu diria ali, os primeiros 2 anos. Foi até hoje, para ser sincera, até hoje, mesmo tendo passado, de vez em quando eu ainda sinto essa aflição. Olha o microfone caindo aqui. A aflição que eu sentia lá atrás, sabe? De não tá dando certo, eu tô pagando para trabalhar,
eu pego uma peça para fazer, eu demoro tanto para fazer aquela peça e ela trava tanto, e aí eu já começo a perceber que eu estou pagando para trabalhar naquela peça, que eu podia estar pegando outros serviços, ou o preço que eu cobrei não está cobrindo essas horas que eu estou aqui, ó, travada na modelagem, por exemplo. E aí eu comecei a ver que eu estava presa num ciclo que eu tanto temia. E muita coisa aconteceu. Coisas que eu ficava assim, não quero mais para mim. Até envolver cliente desistir e eu ficar totalmente insegura, prova atrás de prova. Então teve um momento ali, num terceiro ano, se eu não me engano, do meu ateliê, que eu desisti. Eu fechei meu ateliê. Eu fechei ele e porque eu fui chamada para trabalhar para outra pessoa. Eu já havia feito trabalho assim. Aqui na minha cidade, eu sou conhecida por conseguir fazer esse tipo de trabalho. Então, era uma coisa que eu já sabia fazer. O que que eu ia fazer? Eu ia começar um ateliê do zero. Olha que coisa. Olha que coisa quando eu paro para pensar. Meu Deus. Eu ia. O meu trabalho que eu realizei foi nessa marca foi abrir um ateliê do zero. Não tinha ninguém. Não tinha costureira, não tinha modelista, não tinha nada. O espaço eu ainda também ia ajudar a criar ali o layout. Eles tinham uma sala vazia, é uma loja de artigos religiosos e eles queriam começar a fabricar suas próprias vestes litúrgicas, né? Roupa para padre, batina. Ai, gente, caindo aqui o. Eu trouxe essa fita para cá só para ficar, só para servir de apoio para esse microfone e ele não está servindo. Vamos lá. Olha aí. Resolvido. E aí, era um ateliê de vestes litúrgicas que ia começar do zero. E aí, esse trabalho era de eu ia criar todo o layout desse ateliê, era um ateliê, eu ia contratar as pessoas, eu ia. Tudo! Era desde o início ao final. Atrás de fornecedor, eles não sabiam nada. Eu também não sabia nada de veste litúrgica. Para ser sincera, eu só fui perceber a roupa que o padre vestia nas missas depois que eu comecei a trabalhar nesse lugar. Eu nem associava que eu sabia, a gente conhece batina, né? Mas o resto eu não sabia de nada. E aí eu fui chamada para esse lugar e aí eu tava tão desesperada, mas tão desesperada de, sabe, eu ficava assim, envergonhada no final do mês de não conseguir, puxa, eu tô trabalhando tanto aqui, eu não tô conseguindo pagar as contas direito, sabe? E aí eu desisti. Por medo, eu desisti e fui trabalhar para outra pessoa. E lá, e vocês vão até rir. Eu fico rindo hoje em dia. Eu fiz tudo, inclusive modelagem. Porque todo o negócio era deixar ela, o contrato era deixar o ateliê funcionando, e aí quando ele estivesse funcionando, eu ia treinar a equipe para funcionar sem a minha presença. E assim eu fiz, deu tudo certo. Eu tenho muito orgulho dessa equipe, é uma equipe que está ali funcionando bonitinho. Já tem uns bons longos anos que eu saí de lá e que está funcionando bonitinho, então tá dando orgulho para a empresa e tal. Mas quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, não tinha costureiro, não tinha modelista. Eu tinha que fazer as coisas. Eu tive que estudar sobre modelagem de vestes litúrgicas. Eu tive que buscar conhecimento sobre modelagem. Olha isso. O meu problema lá no meu ateliê, nos primeiros anos, era principalmente modelagem. Ao invés, eu brilhantemente tive a ideia que seria mais cômodo eu abrir um ateliê do zero para outra pessoa, realizar o sonho de outra pessoa, estudar modelagem para outra pessoa, ao invés de fazer para mim. E eu não vou falar que eu perdi tempo lá, não, porque eu aprendi muita coisa. Esse trabalho de liderar a equipe e de contratar é um trabalho desafiador, é lidar com pessoas. Entender, até, sabe, desde o começo, assim, precificação, fiz precificação dos produtos,
Tudo, tudo. A gente entregava a peça pronta para a loja vender. Então eu aprendi muito lá, mas eu perdi tempo de realizar o meu sonho. Realizar o meu sonho. E vamos combinar, eu tinha um cargo muito importante, eu fazia muita coisa lá e eu ainda não recebia. Eu recebia bem, tá? Não tô reclamando, mas eu ainda não recebia condizente ao que tudo que eu fazia ali. E mesmo assim, eu estava ali, sabe, triste, trabalhando de segunda a sexta, e igual um robô, fazendo peças que eu nem amava, eu nunca nem tinha trabalhar com veste litúrgica, conversar com esse público era diferente. Toda vez que eu me proponho a fazer algo, eu faço com determinação e eu faço gostando, mas no fundo ali para mim, eu sempre ficava assim, podia estar fazendo no meu. Podia estar fazendo no meu. Por que que eu não estou fazendo no meu? O que que é que está me impedindo de continuar fazendo no meu? Ai, Bruna, e eu sei que é muito difícil, e eu sei que principalmente é o medo que faz a gente ficar com o pé atrás, sabe? Às vezes você já até empreende, você já tem seu ateliê ali, mas de investir mais, sabe? De fazer acontecer. A gente fica com o pé atrás. Eu vejo que para mim, principalmente foi o medo. Lá atrás foi medo. Medo de dar errado. E uma coisa que eu escutei essa semana que me fez muito sentido. A verdade é que a gente desiste dos nossos sonhos ou deixa de investir porque a gente não tem medo necessariamente de conseguir. A gente não quer mostrar para os outros que a gente está tentando. Quando eu vi isso, foi um tapa na cara. Deixa eu explicar, ver se eu consigo explicar. Sabe por que que a gente fica com medo, às vezes, de... vou fazer uma rede social, falar sobre o meu trabalho. Ah, mas eu tenho poucos seguidores, ninguém vai ver. Sabe, eu tenho medo de investir no meu próprio negócio. Poxa, eu invisto em tudo, eu vou lá e compro coisas que não vão me dar retorno nenhum. Mas quando chegar a hora de investir no meu negócio, eu tenho medo. E aí, eu vejo, e fez muito sentido para mim, que lá naquele começo também tinha isso, de que a gente espera que tudo seja rápido, né? E aí é o medo de mostrar para o mundo que eu estou tentando. Eu não estou parada, eu estou tentando, eu ainda não consegui, mas eu vou. Isso faz a gente desanimar e sair correndo para ir trabalhar para os outros. Pelo menos foi o meu caso. E eu sei que às vezes você pensa assim, ai, Bruna, mas eu não tenho, simplesmente eu não tenho dinheiro para investir no meu próprio negócio. Só que a verdade verdadeira é que, para começar, a gente não precisa de muito, não. Principalmente no sob medida. Sob medida, quando você vai começar, sabe o que, que a gente, quando você vai começar, o que você precisa de dinheiro? Para começar a peça em si, nada, porque se você pede uma entrada, já cobra os custos. Com a entrada, você vai lá, compra os custos, compra os materiais, já faz a peça. Você vai precisar de materiais, por exemplo, que provavelmente você já tem se você trabalha com costura. Começar aos poucos, sabe? A verdade é essa. Aproveitando o que eu já tenho e reinvestir nos lucros para ter mais. Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha ateliê, atendia a domicílio. Não tinha ateliê, não tinha condição da cliente ir até a minha casa. Atendia a domicílio. Então, a verdade verdadeira é que a gente pode começar aos poucos. Eu vejo que é muito mais medo impedindo a gente. Olha a Marli falando assim, ó. Medo do sucesso, talvez. Isso também é real. Tem muita gente que tem medo de conseguir. E aí? Se eu conseguir? E se eu me tornar uma referência? E agora? A gente também tem isso. Ó, a Mônica falou, acho que a cobrança direta dos clientes no ateliê é muito difícil, principalmente quando você não escolheu o seu segmento. Eu concordo. Mas sabe uma coisa também? Quando a gente trabalha para os outros, também tem cobrança.
quando a gente... eu vejo assim, ó, quando eu estou trabalhando para os outros, ou quando eu estou costurando e não empreendendo, e eu vou explicar a diferença para você, porque talvez você esteja aí nesse lugar, eu acho que eu estou empreendendo, mas eu vou abrir umas ideias aqui para você, mudar um pouco sua percepção ou trazer uma ideia nova. Quem sabe ela serve para você ou não. É difícil, é. Só que não já tá difícil do jeito que tá aí? Difícil por difícil. Não é melhor eu ir no difícil que vai dar resultado? E eu volto a reafirmar aqui. Só faz dinheiro com costura a costureira empreendedora. Infelizmente, a costureira empreendedora. Ah, Bruna, eu não tenho nem noção de administração de negócios. Sabe? E claro que você não vai ter. Ninguém nasce sabendo. Deixa eu te contar essa novidade. Você não está sozinha. Tem coisa aqui no meu ateliê que eu não sei e eu tenho que ir atrás de conhecimento. E eu tenho que buscar aprender sobre isso. E isso não é ruim, conhecimento é muito bom. Aprender é uma coisa que eu valorizo demais, porque é a única coisa que eu vou levar para a vida. Se o mundo, sei lá, se acontecer alguma coisa aqui, eu tiver que fechar o meu ateliê, por exemplo, imagina isso. A única coisa que você vai levar é seu conhecimento, e com seu conhecimento você reconstrói outra coisa do zero. Então, não tem importância eu não saber. Por que, que é tão ruim? Por que, que é tão impeditivo assim eu não saber, já que todo mundo nasce não sabendo? Tá tudo bem não saber, não ter conhecimento sobre o que você precisa aprender para ser a costureira empreendedora. Tá tudo bem. Eu sou a costureira empreendedora e tem muita coisa que eu não sei que eu tenho que ir atrás. E essa é uma coisa que eu acho que é o que está mais fácil de ser resolvida, porque o que tem de hoje em dia, o que tem de conteúdo, eu assim, na minha época, quando eu era criança, para você ir buscar conhecimento, você tinha que ir na livraria, você tinha que ir pesquisando lá na livraria um negócio algum livro que trouxesse exatamente o que você precisava saber. Hoje em dia, buscar conhecimento está muito fácil. Muito fácil. A Maria de Socorro falando. Você não era feliz, exatamente. E é uma coisa que eu descobri que é fundamental se eu quiser ter sucesso como costureira empreendedora. A gente fala assim, a gente escuta muito, né? Ah, você tem que fazer o que ama. E aí, sem ser radical para um lado, sem ser radical para o outro, porque a verdade verdadeira é que vai ter coisas que você vai ter que fazer sem amar, principalmente empreendendo. Só que o que você faz precisa ter um propósito, precisa te dar uma satisfação, seja emocional ou financeira. O ideal é que seja os dois. Então, o que, que eu vejo aqui? Muitas costureiras acham que empreender é só costurar. É falar assim, ó, a partir de hoje eu costuro. E aí você fala para amiga, e aí você fala para a vizinhança, e era assim, tá? Antigamente era assim que se começava um negócio. Você começava ali de bairro falando que você faz aquilo, aquilo ali. Só que hoje em dia é porque naquela época a gente não tinha o mar de possibilidades que a gente tem hoje. E aí, hoje em dia, a concorrência está muito maior, as informações estão muito avançadas e ela está muito à palma da nossa mão. Ou seja, se você não faz, tem outro que está fazendo. E só falar que eu estou sentada aqui, eu estou costurando roupas e sair falando ali para a vizinhança, por exemplo, para a família, isso aqui não é empreender. Isso aqui não é empreender. Se você achar que empreender é só costurar, sem pensar em estratégias de posicionamento, ou você até pensa, mas sem dar o devido valor, até, vamos lá, precificação. Tanto que isso é um problema, é uma realidade nossa. Quanto que eu cobro? Se eu cobrar isso, será que eu vou perder cliente? Se eu cobrar abaixo, será que eu vou conseguir pagar as contas? Posicionamento.
Hoje eu fiz um Reels falando sobre a importância de ter um diferencial. Qual que é o seu? Você já sabe? Ah, eu não tenho diferencial. Tem sim. Todo mundo tem. Analisa aí. Todo mundo tem. O jeito que eu faço as coisas é o meu jeitinho. Pode ter vindo um e fazer vestido de noiva, vai ser do jeitinho dela. Ó, a Alina falou assim: começando agora, só com uma amiga e um sonho. Ai, eu tô super aqui para você te apoiando, Alina. Adiei por anos esse passo, esperando a hora certa, esperando ter dinheiro e no fim continuo no mesmo ponto. Não fiz o que eu quero, então só vamos começar. É muito legal isso aqui que a Alina comentou, porque quem nunca fica aqui, ó, vou esperar ter dinheiro para fazer, vou esperar ter dinheiro para fazer. O que você está fazendo para ter dinheiro? Se o seu trabalho é o que vai te dar dinheiro, não vale a pena olhar ele com maior carinho? Não vale a pena ele ser sua prioridade? Então, como, sabe a lógica desse raciocínio que a gente sempre já passa por ele? Vou esperar ter dinheiro, mas o que me traz dinheiro é meu trabalho. Eu devia já estar investindo nele. E aí a gente perde tempo. Olha, o que eu tenho essa mania, mas eu estou mudando assim pessoalmente. Do que eu fico pensando enquanto eu perdi tempo, eu acredito que eu fiquei 2 anos nessa empresa. Esses 2 anos, se eu tivesse ficado firme ali no meu ateliê, o que que eu tinha conquistado antes, mais rápido, vocês não têm ideia. Ainda dói. Devia ter, eu sempre, quando a gente, olha, a única coisa que a gente carrega é arrependimento, né? Que a gente nunca se arrepende do que fez, a gente se arrepende do que não fez. Então, o que que eu quero te falar aqui? Entenda aqui que por que que a gente escuta tanto que dinheiro não dá, que costura não dá dinheiro. Costurar não vai te dar dinheiro. Você não vai fazer dinheiro costurando. Você vai fazer dinheiro empreendendo com costura. Consegue ver a diferença? E aí, empreender não é você pensar que, eu vou sentar e avisar para as pessoas que eu estou costurando. Zero estratégia. Às vezes você nem definiu que tipo de roupa você vai fazer. No escuro, no aleatório. Isso leva ao fracasso do negócio. Ou pior, sabe? Não fracassa, mas você passa anos sem ter retorno nenhum. Eu vi isso acontecer na minha família, gente. Na minha família, minha avó costurou a vida inteira. Pergunta o que ela conseguiu construir. Construir de crescimento mesmo. A costura era para pagar as contas. E é essa costura que é desvalorizada. Costureira que não lucra é a que insiste nisso. E então o que que eu tenho que fazer, Bruna? Meu Deus do céu, mas o que que eu tenho que fazer, mulher, que você tá aqui só me dando na cara? Entender que você é empreendedora. É uma marca, não é um passatempo. É uma marca. Você precisa investir no seu negócio. Você precisa fazer o seu negócio ser uma prioridade. Afinal, é o seu negócio que te traz dinheiro. Qual que é a dificuldade da gente dar a devida importância para o meu trabalho e começar a me posicionar como marca que sou? Você faz roupa, você vende, você oferece um trabalho, um serviço sob medida. Você oferece uma roupa exclusiva para o cliente que tem uma necessidade muito latente ali de ter uma roupa que vista bem o corpo dela, que atenda seu estilo. Por que que você ainda não está se vendo e se portando e se posicionando como marca? Que medo é esse? E eu entendo o medo, tá? Mas eu vou te movimentar aqui. Mas por que esse medo vai te levar em algum lugar? Por que que eu não vou divulgar o meu trabalho, sabe? Fazer o que precisa ser feito aqui? Eu não sei, não faço a menor ideia de como começar.
Vai atrás de conhecimento. Conhecimento é a chave. Conhecimento é a chave. Para qualquer coisa que passa aí na sua cabeça de que eu não consigo, eu não dou conta, isso aqui é muito difícil para mim, conhecimento é a chave. E tá muito mais fácil para a gente hoje. Então, o jeito certo de empreender é entender que você costurar não é o serviço que você oferece. A partir de hoje. Primeiro, eu só vou fazer dinheiro com costura empreendendo com costura. E como que eu faço isso? Entender que costurar não é o serviço que você oferece. Só costurar, costura por costura, você vai continuar sendo desvalorizada. Vai continuar sendo a costureira que cobra R$ 200 numa peça sob medida. R$ 200 numa peça sob medida. E a cliente ainda chora pedindo desconto. Porque na cabeça dela você faz só uma costurinha. Eu sei que dói, tá doendo em mim falar isso para você também. Porque ao mesmo tempo que eu falo, eu escuto. Mas é a verdade, a gente precisa encarar a verdade. A gente precisa encarar a verdade. Ai, Bruna, não sei por onde começar. Vou te dar um passo muito simples. Olha, para você começar, analisa aí o que você precisa fazer. Mas analisa de um jeito bom, tá? É porque a gente tende a ser negativo, né? Eu vou pegar aqui um caderno e aí eu vou sentar lá olha aqui a diferença, presta atenção na diferença. Vou aqui anotar tudo que eu preciso fazer para conseguir transformar o meu negócio em uma marca. Eu sou a costureira empreendedora. Aí eu tô aqui. E aí você começa a anotar a estudar, aprofundar estudo de modelagem, estudar sobre posicionamento, definir um público. Aí você já começa. Que tanto de coisa. Olha o tanto que tá difícil. Olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer. Nossa, eu não vou nem começar. Então, não faça isso. Não faça essa tarefa de casa desse jeito. Você vai anotar sonhando. É o seu sonho, é o seu negócio, é você se tornando referência com o seu trabalho. Olha aqui, eu fico empolgada por você. Tudo que você vai conseguir conquistar se tornando referência, fazendo o seu trabalho, um trabalho mesmo. É a sua marca, poxa. Saindo do amadorismo e indo para o profissionalismo. Eu sou profissional. As pessoas estão me procurando porque eu sou profissional e elas querem o meu trabalho. Elas não querem porque eu cobro barato. Elas querem o meu trabalho. Tá escutando isso? Eu tô falando é para você isso. Então você vai sentar e você vai anotar o que você precisaria para realizar esse sonho. E olha aqui, vamos lá. Tô aqui, ó, simulando, tô com um caderno, gente. Quem tá vendo aqui o caderno? Aprofundar meu estudo sobre modelagem. Se for um problema que você está passando. Às vezes não é, às vezes você não tem problema com modelagem, a modelagem está sendo perfeita aí para você. Então você nem precisa pôr aqui. Mas se a modelagem está travando aí para você, eu vou te falar, trabalhar com sob medida, a modelagem é essencial. Modelagem bem feita no sob medida é o diferencial do sob medida. Então olha aqui, tô lá, aprofundar meu estudo sobre modelagem. Imagina tudo que você vai aprender quando você não travar mais na modelagem. Olha que coisa legal. Olha a autonomia que você vai sentir, a segurança que você vai sentir. Imagina o seu cliente vestindo a sua peça e ficando encantada com a modelagem que você faz. Faz esse exercício. Gente, eu fico emocionada aqui, de verdade, estou até arrepiada. Porque é engraçado, porque eu falo, aconteceu comigo, tá acontecendo com alunas minhas. Tem alunas minhas que eu sinto tanto orgulho que vem cada dia me falar uma conquista. Ai, eu fechei um vestido de 3.000, eu fechei um vestido de 1.500, acabei de fechar um vestido, o cliente nem pediu desconto, eu falei que eu vou cobrar entre 5 a 6 mil. Sabe aqueles passos que você vai crescendo? E que eu vejo que muitas costureiras lá atrás, alunas minhas, que achavam que
não eram possível para elas. Só que foram fazendo mesmo achando que não era possível, mesmo com medo, e tá colhendo os frutos. É exatamente isso que eu quero para você. E eu, Bruna, eu não vejo por que você não conseguiria. Não vejo por que seria impossível para você. Porque tem pessoas fazendo em condições não favoráveis. Então, sonhe aí com isso, se empolgue com isso, faça uma lista de tudo que você precisaria aprender para tirar do papel, para ser a costureira empreendedora de fato. É o seu trabalho e você é profissional. Você não é amadora, você é a profissional. E os clientes entendem isso, só vão entender isso a partir do momento que você entender isso, que você mostrar isso para elas. Ai, eu preciso. Ai, agora no momento eu estou aceitando o que aparece. Eu vou precisar definir um segmento. O que que você sempre sonhou em trabalhar? Para pensar aí. Olha, uma coisa que eu sempre falo: faça uma pesquisa de mercado aí na sua cidade. E aí, eu vejo que eu falo, às vezes a pessoa pode pensar assim: ai, que preguiça, eu vou sair andando por aí nas lojas. Olha aqui, que coisa mais empolgante você sair andando por aí para ver o que estão oferecendo. E como que você pode se destacar? O que que você pode fazer de diferente? O que que você pode fazer de melhor? E saber ali na prática ter autonomia de saber ali, ó, o que que eu tô conseguindo, o que que eu consigo fazer de diferente ali do mercado? Aonde eu vou me posicionar? E aí você fica assim, ó, ai, nunca na vida que aqui na minha cidade vão pagar R$ 1.500 numa peça. Você já andou aí nas lojas? Ou é achismo? Já andou nas lojas da sua cidade? E não tô falando para andar nas lojas ou sair pesquisando na costureira que também cobra sua mão de obra. Você vai se comparar com o que você quer se transformar. Não dá para eu. Ah, tá, mas então, fulano cobra 200, fulano cobra 300. Não dá para eu cobrar 1.500. Vai, você está se comparando só com quem cobra mão de obra. Isso não está trazendo resultado. Para quê? Para que você vai se comparar com o que você se espelhar no que você não quer de resultado? Então, se empolgue com essas atividades. E vai lá e faça uma pesquisa e se intere. E você está criando a sua marca aos poucos, você está tirando ela do papel. Ah, eu já tenho meu ateliê. Então, você está conseguindo ver prospecção de crescimento. Fazer ele sair do lugar. Gente, para mim isso parece tão óbvio. E eu fico tão empolgada do lado de cá. De verdade, dá vontade de sair até de novo. De vez em quando eu faço isso, sabia? Eu saio andando por aí para ver se tem loja nova de vestido de festa de noiva na minha cidade, o que que eles estão oferecendo de tendências. Eu sempre gosto de me manter antenada em pesquisa de mercado, aonde eu estou me posicionando. Olha aqui, você definir seu público. O que que você sempre sonhou em trabalhar? Por que que você acha que você não conseguiria? Eu tenho certeza, não tem nada que você não consiga fazer a partir do momento que você se comprometer. Gente do céu. A partir do momento que você decidir que você vai fazer, não tem um nada que você não consiga fazer. Essa é a realidade de todo mundo, não só para as costureiras. E isso eu aprendi na minha realidade, sabe como? Fazendo. E aí hoje eu olho para trás e falo assim: não é que eu dei conta? Eu achei que era impossível. E não é que deu certo. E a vida, se você for parar para olhar para trás, o que mais tem é momentos assim. Você pensa, vai ser impossível passar por essa. Vai ser impossível conquistar isso. Aí passa um tempo, pode ser rápido, pode ser devagar, mas você consegue. E aí você analisa, gente, não é que eu consegui. Então é isso. Ó, deixa eu ler uns comentários aqui. Ó, vamos lá, vamos lá. Maria do Socorro falou: o saber se adquire com tempo e necessidade. E é tão bom aprender algo novo, é muito bom. Eu sou viciada, Maria do Socorro. Quando eu tô desanimada, eu tiro para estudar, porque aprender coisas novas
Eu vejo que meu cérebro ele entende que tem solução para qualquer problema. Porque tem solução para qualquer problema. E tem mesmo, viu? A Mônica falou, é exatamente isso. Terezinha falou, estou saindo de concerto para sob medida. Que Jesus me ajuda. Sou de Mato Grosso, medrosa. Olha, eu estou muito feliz por você, Terezinha. Muito feliz. Ah, sou muito. Ai, meu Deus, sou muito medrosa. Terezinha, eu estou muito feliz por você. Gente, de vez em quando eu leio, eu sou. Parece a minha mãe com dificuldades com tecnologia, tá? Ela falou, sou muito medrosa. A Jubi falou assim: é isso que eu quero para mim também. Ai, que bom. Que bom porque você está no lugar certo, tá aqui na live de aquecimento da Jornada Costureira Reconhecida. Assiste a jornada, porque ela foi feita para você, foi feita ó, igual a Terezinha que está mudando para sob medida, foi feita para você. Foi feita para quem quer ser a costureira reconhecida, trabalhando com sob medida, se tornando referência com seu ateliê. Vamos lá se comprometer. A Tati me ajudou aqui, obrigada. Custou sair a palavra. Silvanete, sim, verdade. Estou acordando para ver como as roupas na loja está tão caro e vi que para nós será possível. Gente, isso é muito real mesmo. Sabe por quê? Olha, eu vejo costureiras cobrando R$ 200, R$ 300 uma roupa sob medida, sendo que facilmente o cliente vai lá na Shein, compra um vestido de festa por esse preço, e que, claro, ele não vai ter a mesma qualidade e ele não vai ter. Ele não vai. Ele pode ser que ele compre. Inclusive, eu comprei uma roupa na Shein esses dias, eu vou mostrar nos stories. E ela veio toda torta, o gancho da calça. Porque é um tiro no escuro. E aí eu vejo costureiras cobrando o mesmo de preços de roupa na China, por uma peça sob medida. E eu tenho certeza que se você andar na sua cidade, não é todo mundo que está fazendo isso. Tem gente que entendeu o valor do trabalho e está cobrando o sério. Eu falo sério porque quando a gente não dá valor para o nosso trabalho, isso causa em cadeia uma coisa tão grande. A gente desvaloriza o trabalho de um monte de gente. E o seu trabalho, principalmente quem trabalha sob medida aqui, é único, é exclusivo. Não dá para ser o mesmo preço de algo à pronta entrega, com pouca qualidade, comparado ao da China, por exemplo. Ó, vamos ver, gente. É isso. Deixa eu ver se tem aqui. A Cida falou que não consegue entrar no grupo do Whats. Cida, me dá um oi no direct, que aí eu vou conseguir te mandar, te ajudar. Te mando um link aqui para ver se dá certo, tá? Me dá um oi no direct que eu te ajudo. Então, muito importante, que bom que a Cida me falou aqui, que você esteja no grupo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Boa tarde, Lindalva. Tô vendo seus comentários, viu, Lindalva, nos vídeos. Eu ainda não tive tempo de responder, mas eu tô vendo e muito obrigada pelo apoio comentando lá nos vídeos, tá? Tô feliz que você tá gostando. E é isso, muito obrigada, gente. Até amanhã.